Boa noite. O Frente a Frente de hoje recebe um dos políticos mais experientes e respeitados do Rio Grande do Sul. Com 85 anos de idade e mais de 60 anos de vida pública, já foi vereador, deputado estadual, governador e senador por 4 mandatos. Conhecido pelo seu perfil conciliador, Pedro Jorge Simão fala sobre a conjuntura política e econômica do país. Júlio Ribeiro, da revista Press, Raul Ferreira, chefe de jornalismo da TVE, e Fernanda Pugliero, do Correio do Povo, são os jornalistas convidados do programa de hoje. Lembramos que você pode comentar e curtir os assuntos do Frente a Frente em nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com/Frente a Frente. Senador, boa noite, obrigado pela presença no programa. Senador, nós vivemos aí um momento de conjuntura política e econômica conflituosa no país. E o senhor que tem tantos anos de experiência na vida pública, me parece às vezes, senador, que a sociedade brasileira não aprende com seus erros históricos. Boa noite, muito obrigado. Eu acho que a verdade é que nós estamos vivendo uma crise realmente muito complicada. O Brasil veio desde 64, 21 anos de ditadura, e olha, já são 5 anos do Sarney, mais 5 do Collor de Itamar, são 10, mais 12 do Fernando Henrique e mais 8 do Fernando Henrique e 12 do PT, 13 com esse ano. Então é meio século que nós vivemos num regime que, buscando nos adaptar, e não chegamos lá. Só que agora, eu acho que, na minha opinião, nós vivemos o pior momento nosso. A pessoa pode achar estranho o pior momento, para quem teve uma ditadura ferrenha, que nem a nossa, 5 generais nomeados presidentes, ditadores, morte, tortura, tudo que se pode imaginar, congresso fechado. Mas com tudo aquilo que tinha naquela época, a gente tinha uma razão pela qual lutar. A gente, o povo, a sociedade, a gente debatia, a gente analisava. Eu me lembro, falando agora parece piada, mas eu me lembro, nós comandávamos a oposição naqueles momentos mais dramáticos, prenderam, mataram. No Rio Grande do Sul, então, foi o estado que mais pagou, por fato de ser a terra do Getúlio, do Jango e do Brizola, sendo que o Jango e o Brizola estavam aqui do lado, no Uruguai, dizem os militares conspirando, coisa que vale. E, aliás, não só os dois, mas um grande número de lideranças caçadas de todo o Brasil estavam ali. O Rio Grande pagou um preço caro, violências, uma série de cassações. E, em meio a tudo isso, a gente tinha uma razão de lutar. E eu até, vou ser muito sincero, no auge da luta, muitos de nós se consideravam quase que meio apóstolos, assim, uma luta superior, o destino nos colocou, derrubar, restabelecer a democracia. Hoje, em primeiro lugar, tu não sabe o que fazer. O que a gente vai fazer? Eu lhe pergunto, a ditadura, o autoritarismo da época da ditadura, é a corrupção nos tempos na época da democracia? Eu te diria que sim. Eu te diria um pouco mais até. Pode parecer piada. Mas os efeitos da corrupção de hoje na sociedade são mais nocivos e mais aplastantes do que era a ditadura. Porque a ditadura, por mais que matasse, por mais que fosse violência, o povo redobrava o ânimo, a garra, a vontade. A nossa luta, inclusive, naquela época, eram duas. Era um grupo, Brizola,
A presidente da República, que era do grupo que sequestrava para querer trocar o sequestrador por prisioneiro, tem os que queriam a luta armada e tem os que nem nós, que não queriam a luta armada porque nós achávamos que luta armada não levava, o Brasil não tinha nenhuma condição de ganhar uma luta armada. Não entre nós, o americano estava com a quarta tropa ali, desde que fizeram um movimento para o Jango sair, e o ex-embaixador Johnson do Brasil escreveu nas memórias dele que a frustração dos americanos foi o Jango ter ido embora. Eles esperavam uma reação, uma guerra civil, uma luta, e seria que nem Vietnã, que nem a Coreia do Norte e Coreia do Sul. E nós sabíamos que não tínhamos chance. A igreja está com eles, Deus, Pátria e Família. A imprensa toda, a grande imprensa está com eles. Só sobrava Última hora. O empresariado, estava todo mundo com eles. Então, nós optamos pela resistência sem violência. O senhor falou antes que o Brasil vive o seu pior momento agora, pior mesmo do que na época da ditadura. Mas o senhor foi um dos grandes defensores do primeiro mandato da presidente Dilma. E agora o senhor passa a criticá-la. O que mudou? Cá entre nós. Duas coisas mudaram. Eu estou sem mandato, mas ela mudou muito entre o início do governo dela. Porque no início do governo dela, a Dilma demitiu 6 ministros por corrupção. E ela deu um sinal de que queria se independizar. O grupo dela do Palácio, as entrevistas dela, a ação dela, davam demonstração de que ela queria realmente mudar. E eu fui um dos que... Eu fui para a tribuna. Defendê-la? Inclusive, publiquei um livro, Resistir é Preciso. E achei que nós devíamos fazer um movimento de apoio à Dilma, no sentido de que o problema da Dilma é a maldição do Brasil dos últimos tempos, a tal da governabilidade. Governabilidade, que num governo democrático é uma palavra bonita, não temos maioria, não, nenhum partido tem maioria, então vamos se respeitar, vamos sentar na mesa e vamos fazer um governo de bem de todos. No Brasil, governabilidade é troca-troca, é comprar, é dar emprego, é dar ministério, é dar as emendas. Então, esse troca-troca que começou lá atrás, que nem era tradição no Brasil, não tinha essa tradição. No Brasil, nos governos democráticos, podia ser bom, pode ser ruim, mas nos governos, no governo de João Goulart não tinha. O único do lado de cá que não teve foi o Itamar. Mas o resto é troca-troca, toma lá, dá cá. Quando ela estava fazendo isso e nós imaginávamos que ia dar certo, quisemos organizar um movimento. Eu, para a tribuna, fui, e nós éramos quase 12, 13 senadores de vários partidos, e alguns deputados que nós dissíamos para ela: a senhora toma posição, adote seu programa, adote a independência, e nós vamos fazer um movimento aqui no Congresso Nacional a seu favor, sem querer nada. Quer dizer, do seu lado, do lado da dignidade, da seriedade, sem pedir nada. E a coisa está crescendo. Quando as reuniões de jornais começaram a aparecer, o PT está cansado, fora Dilma, volta Lula. E começaram o desgaste dela, e ela começou a perder. E os caras se reuniram, e o que aconteceu? Vamos ser sinceros. Muito daquilo que nós achávamos que eram bacana terminaram sendo levados por ela, e ela se entregou. Se entregou e foi o fim. Há 9 anos, o senhor, em maio de 2006, o senhor nos deu uma entrevista para a revista Press. Há 9 anos, portanto, antes de se descobrir que existia o Petrolão, o senhor dizia que o Brasil precisa de uma operação Mãos Limpas. De alguma forma, a Operação Lava Jato é isso que poderia ser a Operação Mãos Limpas do Brasil? Essa entrevista eu dei, que fiquei no Senado 32 anos. Desde o ano que eu fui ministro da Agricultura, do governo Sarney, quer dizer, fui indicado pelo Tancredo, aí morreu o Tancredo e eu fiquei, que nós discutimos esse problema da corrupção. Então eu fui para a Itália, fiquei um mês na Itália.
essa operação Mãos Limpas veio da Itália. E a Itália fez uma coisa fantástica. A Itália fez a Operação Mãos Limpas e foi uma revolução. O ministro Supremo foi para a cadeia, 3 ex-primeiro-ministros lá parlamentarismo foram para a cadeia, o empresário mais rico, o dono da Fiat, foi para a cadeia, as pessoas foram para a cadeia parlamentar, mais de 100 e tantos deputados, numa operação em que eles fizeram uma lavagem. Foi uma mudança de Itália. Eu trouxe lá no Senado, na Comissão de Constituição e Justiça, esses juízes, esses procuradores da Itália vieram aqui no Brasil. Fizeram um longo debate, fizeram uma semana na Comissão de Constituição e Justiça. Veio o pessoal do Supremo, do Tribunal Superior, da Procuradoria-Geral da República, da Polícia Federal, senadores e deputados. Debatemos. Eu trouxe aqui a Porto Alegre. Tiveram aqui na Assembleia Legislativa, no auditório da Assembleia Legislativa, fizemos um amplo debate, onde eles mostraram, disseram como é que era, como é que eles tinham feito, que tinha que fazer para valer, que tinha que ser, e inclusive a recuperação, quer dizer, o que foi de novo nessa operação da Itália, foi o fato da renovação. Eles foram buscar o dinheiro onde aquilo estava. E aí eu fiz essa campanha, vamos fazer aqui, vamos fazer aqui, vamos fazer aqui. Agora, fiquei 32 anos no Senado, gritando por uma comissão dos corruptores. Nunca deixaram. Senador, mas o senhor acha que a Lava Jato, a partir dos juízes de Curitiba, pode ser pode ter sido uma semente? Dessa Mãos Limpas? Mas é cópia, Carmona, é a cópia do que aconteceu lá. E então há esperança. É a cópia do que a Itália fez. Há esperança, então? Bom, uma coisa eu quero dizer para vocês aqui. Nós estamos vivendo o momento mais importante da história do Brasil. De Cabral até hoje. Porque o Brasil, infelizmente, levado por levado, começando com as capitanias gerais, onde cada capitania tinha seu dono, e no primeiro império foi isso, e na Primeira República também, quer dizer, o dono da terra era o produtor de cacau, o produtor de café, o produtor de gado, seja quem for. Ele era o dono da terra, ele era o rei, ele era o padre, ele era o juiz, ele casava, ele era o delegado, mandava tudo. Né? E isso foi uma coisa que veio, foi ficando, e foi ficando, e foi ficando. E o Brasil é, até ontem, o país da impunidade. Tu vai na Argentina, tu vai no Uruguai, tu vai em qualquer lugar, a polícia funciona. Gente importante vai para a cadeia. Doutor, advogado, juiz, ministro, general, vão morrer. No Brasil nunca foi. No Brasil, até o início ali no mensalão, nunca um deputado foi para a cadeia, nunca um ministro foi para a cadeia, nunca um banqueiro foi para a cadeia, nunca um homem rico foi para a cadeia. Hoje mudou. Hoje, meu telespectador amigo, o Brasil é diferente, entenda você, o Brasil é diferente, nunca vai voltar a ser o mesmo. No momento que começou no mensalão, e eu ia para a tribuna do Senado e gritava e dizia, vai acontecer, vamos para a cadeia, vamos para a cadeia, vamos para a cadeia. Jornalistas do centro do país, amigos meus até, colunas especiais, ridicularizavam, me chamavam até de Dom Quixote. O senador Pedro Simão é uma pessoa muito boa, democrata, competente, mas é um sonhador, ele está fora da realidade. Imagine ele que ele está acreditando que alguém vai para a cadeia no mensalão. Ele foi para a cadeia o presidente do PT, foi para a cadeia o presidente da Câmara dos Deputados, foi para a cadeia o ministro da Justiça, o todo-poderoso primeiro-ministro, foi para a cadeia o dono do Banco Rural, foi para a cadeia, meu Deus, um monte de gente foi para a cadeia. E ficaram na cadeia. Nós nunca imaginávamos que em cima daquilo, aí que entra o mal, o pecado do PT, viesse o Petrolão. E é o que o juiz, esse juiz vai ter estátua em praça pública, ele e o presidente Supremo, na hora da decisão do mensalão, 2 pessoas notáveis, quando isso começou a acontecer, ele disse isso, ele não conseguiu acreditar. Ele está vendo agora,
na questão referente ao Petrolão. Primeiro, que estão no Petrolão, estão mexendo, atuando aqui, pessoas que já estavam no Mensalão. Estavam respondendo o processo lá e estavam no Mensalão. Segundo, a começar pelo senhor José Dirceu, pessoas que tinham sido condenadas e estavam na cadeia e no Mensalão, estavam atuando na liderança do Petrolão. E ele está indo. O senhor admite, senador, que isso tudo aconteça à revelia do presidente da República, sem conhecimento, ou pelo menos o beneplácito do presidente da República? O senhor acha que o Lava Jato vai chegar na pessoa do Luiz Inácio Lula da Silva? Durante muito tempo, no Mensalão, se fez essa pergunta com relação ao Lula. O Lula não sabia disso aí e tal. Pô, mas o Lula era o chefe da Casa Civil, e o chefe da Casa Civil era mais do que o chefe da Casa Civil, era o amigão. Era quase que um primeiro-ministro, porque ele era um advogado, jurista, era o coordenador geral de tudo. Mas a tese de que o Lula não sabia era mais ou menos isso. Agora, hoje, quando as coisas estão acontecendo, quando sai gravação de uma linguagem exageradamente íntima do Lula, presidente da República, com os diretores das maiores empreiteiras, quando aparece que as palestras que o Lula fez lá no exterior, eu estou andando pelo Brasil inteiro fazendo palestra, o Brasil inteiro. E fico uma vergonha danada, porque eu sempre andei pelo Brasil inteiro, mas eu era senador, tinha passagem, pagava a minha passagem. E agora eu peço a passagem. Digo, olha, eu não tenho dinheiro, se você me der passagem e me der uma diária do hotel, eu vou. Não, mas o senhor não vai pedir nada, não sei o que, os caras estão acostumados a pedir. Agora, a montanha de dinheiro que é colocada na conta do Instituto Lula em troca de palestra, eu vou ser muito sincero. Eu acho que o Lula ficou numa situação difícil. Eu lhe pergunto, o senhor foi conhecido durante toda a sua trajetória política com a palavra ética, pela ética, sua postura durante esses longos anos, tanto sendo opositor quanto no poder. Como é que a corrupção, como é que as pessoas se corrompem no poder? Como é que doença é essa? Vou ser muito sincero. Eu não tive sorte de saber, eu não soube que ele ia fazer a palestra. O Moro esteve aqui em Porto Alegre, fez uma palestra para os procuradores. Eu li no Jornal do Comércio uma íntegra da palestra dele. E ele faz análise da diferença do julgamento da prova lá nos Estados Unidos e aqui. E ele diz que tem uma inveja tremenda dos Estados Unidos. Formada a prova, comprovado que Condeno. já é. No Brasil, por que o Brasil é o país da impunidade? Seu Maluf. 30 anos que ele deve ter tido uns 30, 40, 50, 60 processos e 60 condenações. Nunca uma condenação definitiva. Porque antes de ser uma condenação definitiva, prescrevia. Por que prescrevia? Porque no Brasil, o Pedro Simão é processado em Porto Alegre porque roubou não sei o quê. Tá. É condenado. O Pedro Simão recorre. Vai para o pleno do tribunal. O Pedro Simão se defende. O Pedro Simão é condenado. Vai para o Tribunal Superior de Justiça em Brasília. O Pedro Simão se defende. O Pedro Simão é condenado. Vai para o pleno do Tribunal Superior de Justiça em Brasília. O Pedro Simão se defende. O Pedro Simão é condenado. Aí para o Supremo Tribunal. Quer dizer, isso, e quando eu digo vai, hoje o cidadão importante que tem dinheiro é processado por corrupção. Não pensa que esses grandes advogados fantásticos que eles pegam, são grandes juristas. Se fosse uma defesa normal, não sei se eles seriam os escolhidos. Eles são competentes em empurrar com a barriga. Na enrolação. Ele descobriu aqui, inventar uma saída para lá, uma outra saída para lá, falta isso, faltou o visto, faltou não sei o quê.
E a reformulação do Código Penal? Está mudando. Pois é, mas há quantos anos está para ser votado? Não, mas está mudando, está indo para isso. Pode já fazer. Acabar com essa protelação? Vai fazer. Agora, nós já acabamos, modéstia à parte, tem um livro, o Ficha Limpa. O projeto, eu fiquei 32 anos no Congresso. As duas questões importantíssimas que eu tive a honra de ver, o Ficha Limpa e o Mensalão. O Ficha Limpa, o que é o Ficha Limpa? Eu falei isso que eu falei, né? O processo vai ser continuado igual. O cara recorre. Agora, o Pedro Simão foi condenado pelo juiz. Recorreu ao tribunal. O tribunal vai para a junta do tribunal. A junta condena o Pedro Simão. O Pedro Simão recorre para Brasília. Mas vai para a cadeia, paga o dinheiro que roubou, perde o cargo, é inelegível. Fica marcado. E vai discutindo. Pode ir até o Supremo, mas na cadeia. É assim no mundo inteiro. Assim é no mundo inteiro. O Brasil é uma loucura. E essa lei agora mudou. Hoje no Brasil é diferente. Tanto é diferente que nas próximas eleições, nessas eleições que passaram para deputado, já foi assim, que a lei já estava em vigor. Então a gente avisava, nós do MDB avisava, olha, candidato, fulano, agora, olha, as tuas contas não foram aprovadas. É uma coisa que aconteceu, está aí, não sei o quê, ninguém está comentando. Mas se tu é candidato, vai ser impugnado, vai para o jornal, tu vai ter que responder, o partido perde, que tu não vai ser candidato, e tu vai cair, se desmoralizar sem razão ser. Hoje o cara que não tem a ficha limpa não é candidato, porque ele sabe que não pode ser candidato. Mudou completamente. Aí a pergunta... Desculpa, não quer calar. Não quer calar. Mesmo com a ficha limpa, tem um monte de ficha suja que foram reeleitos. Que não aparecem na ficha, mas são sujos. Que estão envolvidos agora mesmo no Petrolão, tem um monte de deputados, um monte de senadores, de ministros. São ficha suja. Não, ficaram ficha suja. Não aparece na ficha. A ficha está limpa, mas eles são sujos. Mas, em compensação, são pessoas que mais cedo ou mais tarde vão ser pegas. Porque hoje o Brasil tem uma legislação eleitoral que o cara, para ser candidato, tem que ter absolutamente nenhum compromisso com a justiça penal. Não tem que ter nada. Aparece, ele cai fora. Já é assim. Agora, pela primeira vez, tem um bolo de gente que tu está falando, que é um bolo de gente que fez quando o Brasil era o país da impunidade. O Brasil hoje não é o país da impunidade. O segundo foi o Mensalão. O senhor que acompanhou essa operação... Só duas questões. Claro. Quando foi votado o Ficha Limpa no Senado, votou na quarta-feira. Na terça, mais de 20 senadores foram para a tribuna. Eu não admito pressão. E a minha consciência... Eu vou votar contra essa questão. Eu quero que... vão tirar meu direito de defesa. Eu quero manter e tal. Eu fui para a tribuna e disse, eu e mais uns, vocês estão enganados, hein? Amanhã nós vamos votar. O voto é aberto, quer dizer, o nome vai aparecer no painel. Quem aparecer no painel votando contra o Ficha Limpa, já pode entender, pela opinião pública já é ficha suja. O nome dele já está marcado. Está declarado. Para vocês verem como isso pegou, os caras que tem mais de 20 votaram contra, no dia seguinte foi aprovado por unanimidade. Os caras fizeram questão de ir e votar. Não é só ou foi embora ou votar, não. Votaram contra. Porque eles entenderam a importância disso. Votaram a favor. Votaram a favor do Ficha Limpa. Sim. O Mensalão é a mesma coisa. Ninguém acreditava que o Supremo ia votar contra o Mensalão. Mas o Supremo ia botar essa gente na cadeia. O Zé Dirceu, o presidente da Câmara, o presidente do PT, o presidente do diretor do banco. Não vai, jamais foi, não vai. Até ministros falavam. Ministro, eu sou ministro supremo. Como ministro supremo, eu aceito só pressão da minha consciência. Não tem nem pressão popular. Porque o ministro do Supremo, que se dobra dando uma pressão popular, ele não é digno de ser ministro. Então a voz rouca das ruas ainda tem força? Pegaram. Foram condenados. E como é que o senhor vê... Foram para a cadeia. Como é que o senhor vê a análise de que, antigamente, há alguns anos atrás, as pessoas iam às ruas para os comícios, para ouvir o que os políticos falavam. E hoje elas saem às ruas
contra os políticos. Como é que o senhor observa essa dualidade nos últimos anos? Eu acho um avanço. Que lá atrás, a gente ia nas ruas, ouvia os comícios, debates, as discussões. Mas também, vamos ser sinceros, houve um avanço De consciência? da sociedade brasileira, não só político, empresário que não paga o imposto direito. Houve um avanço na falta da seriedade do conjunto da sociedade brasileira. Não tem dúvida nenhuma. Houve um avanço. Na política, então, eu não discuto. Tempos passados, você vê, botar o dedo no deputado porque ele vivia com um cara importado, coisa que vale. Havia seriedade. Houve um desploramento generalizado. O Brasil, então, atingiu as raias do impossível. Então, hoje o povo está na rua cobrando, exatamente isso. Quer dizer, e os caras não podiam nem dizer que era de partido político, não tem coisa nenhuma. O povo está na rua. E a coisa mais importante que aconteceu é o povo na rua. Quer dizer, até pouco tempo o Lula já se considerava certo ele presidente daqui a 4 anos. Estava certo, ele era reserva, tranquilo. Hoje eu te digo, ele não é mais candidato. O Lula não é mais candidato. Ele está abatido com isso porque sabe que a vez dele passou. Porque atingiu ele. O contexto de tudo isso, o cidadão que está em casa, e tal, vai olhando, e o cara era para Dilma. Eu acho que a Dilma não tem nada a ver com a corrupção. Não tenho nada para defender, não defender. Mas eu não vejo ela metida com conhecimento. Não envolvida, mas Responsável como presidente. o senhor acha que ela chega ao fim do mandato? Ela não teve. Primeiro, ela não teve condições. Que quando ela quisesse bater na mesa ali e continuar demitindo, eu acho que ela ficaria reduzida a pó. Se entregou e cá entre nós ficou reduzido a migalhas. Quer dizer, o governo da Dilma se foi. Ela entregou a coordenação política para o vice-presidente e colocou a orientação econômica do governo ao homem do PSDB, que teve no governo do PSDB e era vice-presidente. Nessa mesma entrevista de 9 anos atrás, o senhor se dizia envergonhado com o Congresso. O senhor dizia assim que o Congresso que eu encontrei quando eu cheguei aqui em Brasília era hoje ele é muito pior. O PMDB, que o senhor chama carinhosamente de MDB, talvez Nostálgico. um ato revolucionário de chamar o PMDB, de não aceitar o PMDB, mas voltar às raízes do MDB, se tornou um partido de onde há poder, estou dentro, né? Estou a favor. E que, na verdade, hoje quem manda nesse governo esfacelado que o senhor fala da Dilma é o PMDB. O senhor continua envergonhado? Senador, eu vou pedir a gentileza para o senhor responder essa pergunta no segundo bloco, nós temos que fazer um intervalo. Frente a frente, faz um breve intervalo, já voltamos. Estamos de volta com o programa Frente a Frente, que hoje recebe o ex-senador Pedro Simão. O tema do programa é a atual conjuntura política e econômica do país. Para isso, participam desta entrevista os jornalistas Júlio Ribeiro, da revista Press, Raul Ferreira, chefe de jornalismo da TVE, e Fernanda Pulheiro, do jornal Correio do Povo. Senador, o Júlio fez uma pergunta no final do primeiro bloco a respeito da situação do PMDB. Olha, Júlio, eu digo o O seguinte. senhor se sente envergonhado com o PMDB? Eu te digo o seguinte. No auge da luta, o Brasil nunca teve partido político sério. Nunca. Impressionante porque o Uruguai é blancos e colorados a vida inteira, a Argentina são os peronistas, os radicais, os justicialistas a vida inteira, até a ditadura no Paraguai. Em plena ditadura, lá estava o Partido Colorado existindo. O Brasil, no Império era de mentirinha, na República também não tinha conteúdo, era a política dos governadores. Até 45 era a mesma coisa. Em 45 se fundaram os partidos.
Mas o que aconteceu? PSD e PTB eram a favor de Getúlio Vargas, que tinha sido ditador durante 15 anos, e o DN era contra o Getúlio Vargas. Então, também não tinha conteúdo. Na verdade, quando se fez MDB e Arena, só 2 partidos, também não teve conteúdo, porque um era a favor do governo e outro era contra o governo. Mas nós, do MDB, escuta o que eu vou dizer com fundo, naquela época da ditadura, nós somos o único grande partido de conteúdo sério que o país teve. Eu me lembro, eu era um guri, caçaram, prenderam, mataram. Quando eu fui ver, eu entrei com 30 anos para ser deputado, um ano depois eu era presidente do partido. Presidente de um partido que não é presidente do partido, é presidente de um grupo que se defendia contra uma ditadura violentíssima. Nós lutávamos, era tão violenta as cassações, as prisões. Me lembro um Natal que nós fomos levar o rancho não, uma ceiazinha de Natal para a Terezinha Chés, da casa dela, que não tinha nada, o marido do prefeito de Porto Alegre estava na cadeia. Me lembro no caso dos Mãos Amarradas, onde nós tivemos que ver e avançar para provar que ele estava, Mãos Amarradas, que se ia saber como é que ele morreu, quando ele foi aparecer no Guaíba, tinha sido morto dentro do próprio DOPS. Naquela época, chegou um determinado momento que a gente se julgava quase que lutando por uma guerra santa para eles fazer outra. Era uma luta, era um amor, quem era do MDB porque era do MDB. O corajoso, o de ideal, o meio maluco. Porque ser do MDB era não ter emprego, era não ter vantagem, era não ter coisa nenhuma, era ter perseguição, era poder ser caçado, era um momento heróico aquele. Foi um grande partido. Foi um grande partido. As diretas já, quando todo mundo ridicularizava de nós, o Brizola com as guerrilhas, o outro com voto em branco, o outro com não sei o quê, e esses caras, o que vão fazer? Quando é que vai sair? Nunca. Se nós não lutar, não vai sair coisa nenhuma. Pois, com a nossa luta, com a competência de fazer, de ir de casa em casa com as diretas já, de fazer o povo aceitar, e quando nós lançamos as diretas já, aqueles que queriam guerrilha, queriam isso, queriam aquilo, se abafaram e ficou só esse momento. E foi uma vitória espetacular. Eu achava que o MDB era o melhor partido do mundo. Eu acho que o MDB era uma espécie de uma... que nem eu hoje sou da terceira de São Francisco, naquela época eu achava que era um movimento quase sagrado. Quando chegamos no poder, primeiro foi o... Ele fez uma sacanagem com a gente. Né? Nós fizemos uma barbaridade para botar ele na presidência, e ele mora no dia que vai assumir. E ainda deixa o Sarney no lugar dele. Pô. Aí foi aquela coisa, todo o nosso movimento foi pro ar. Morreu de quê? De diverticulite ou de outro problema? Essas das duas coisas. Ele morreu de diverticulite, de mágoa, com o que ele estava vendo, aquela coisa. O DP se acomodou. Então, o Sarney está ali. Até vão fazer justiça, o Sarney. A Constituinte saiu, a anistia saiu, as diretas já saíram, a liberdade de censura, a liberdade de imprensa saiu, o fim da tortura saiu, isso aconteceu. Passado isso, que é bom fazer o governo, aí não. Foi uma anarquia geral. E o MDB foi caindo, e caiu em geral todas as coisas que estão acontecendo. Mas será que isso foi uma estratégia do partido ou isso realmente aconteceu? Porque a última vez que o partido concorreu à presidência da República foi em 94. E depois disso nunca mais tentou, mas sempre apoiou o partido que tinha mais chance de chegar ao poder e ficou ali nos bastidores do poder, mas governando. Porque hoje, me corrija se eu estiver errada, quem governa é o PMDB. E o PMDB, se o PT acabar no sentido de ficar cada vez mais desmoralizado, o PMDB se adaptou. Se adaptou? Se adaptou ao governo do Sarney, se adaptou depois, não fez apoio ao Fernando Henrique, ficou de fora. Claro. Mas apoiou o Fernando Henrique, deu o vice não apoiou o Lula, mas terminou conversando com o Lula. Ele está lá. E está adaptado hoje ao governo na situação atual? O MDB, o PMDB, isso é um partido geleia geral. Pluralizou. E o número dos caras, tipo realista, duro, tipo
movimento que sempre teve, foi se reduzindo. E surgiu o PT. O PT foi a coisa mais bonita que aconteceu, no sentido de início. O PT surgiu o movimento de igreja, da parte mais bonita da igreja, a igreja progressista. Dom Evaristo Arnes, Frei Beto, toda essa gente que estava organizando o movimento progressista, chamado movimento de libertação, e que se reuniam, debatiam, faziam movimentos para reunir jovens, para se identificar com os jovens, mostrar que os jovens, ao lado da igreja, ao lado da fé, ao lado da religião, eles tinham que ver o mundo, a vida, o social, a sociedade. E esse grupo, há um grupo dos chamados intelectuais de esquerda, um grupo dos intelectuais pensadores, que não tinham tido atuação nem no partidão, nem coisa passada, mas que eram governação. E os líderes sindicais representaram o Lula. Que o Lula, quando líder sindical, ele foi um líder que não era... Os líderes sindicais da época tiveram muita gente acoplada no governo. Quer dizer, o governo pegava, dava as verbas daqui, as verbas dali, e estavam lá, acomodados. O Lula não. O Lula, no momento sindical dele, ele teve um trabalho brilhante, uma luta brilhante. Esses caras se uniram e fundaram o PT. O Lula perdeu a primeira para o Collor, perdeu a segunda para o Fernando Henrique, perdeu a terceira para o Fernando Henrique e manteve a seriedade dele. Não se teve uma vírgula em relação a ele. E ganhou a quarta. Com a carta aos brasileiros. A quarta, o que tem de novo nele é o chamado a carta ao povo brasileiro. Onde ele, Lulinha, paz e amor. Lulinha, paz e Não amor. vou mexer na estrutura. onde ele Vou só maquiar. dizem que ele teria meio que acalmado o público contra ele e foi aceito. Mas ele começou. Nunca se imaginou que o PT virasse o que virasse. Eu tive uma vez uma reunião no grupo católico, quando estava o Dom Evaristo, e eu disse para o Dom Evaristo, Dom Evaristo, o senhor fez muito bem a sua criação no PT. Eu não queria PT com o que você estava dizendo. Não é isso que eu quero dizer, desculpe. Mas o movimento que o senhor criou, que foi um movimento espetacular, que se uniu depois, aí saiu o PT. Foi um movimento muito positivo. Se vê que essa reunião, esses jovens, tinham um profundo conhecimento de governo, de saúde, da educação, de liberdades individuais e tudo, e no tempo do governo fizeram uma oposição fantástica. O PT na oposição foi qualquer coisa de espetacular, digno, decente, honesto. Foi até exagerou, não botou no Tancredo, se dependesse do PT, o Maluf era presidente. Não votou a Assembleia Nacional Constituinte, se dependesse do PT, não tinha Constituição. Não deu apoio para o Itamar. Os ministros do PT que o Itamar convidou para serem ministros tiveram que sair do PT, porque o PT não admitia. Mas foi oposição radical. Mas ele chegou no governo, mudou tudo. Se adaptaram. E olha, Dom Evaristo, eu vou lhe contar uma coisa, eu até entendo. O cidadão, eu me lembro nas campanhas do PT, eles estavam lá nas ruas de Porto Alegre, daquela pessoal de chinelo, uma calça meio rasgada, não sei o quê, estava ali, recebia no meio-dia um sanduíche, cachorro-quente e um guaraná, ou Coca-Cola, sei o quê, e estava o tempo todo ali, fazendo oposição. Posição espetacular. Agora foram para o governo. O senhor não ensinou eles a ser governo, o senhor não disse que o governo é diferente, o senhor não disse que o governo tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. É o discurso e a prática? Eu me lembro de muita gente, falando sério, aqui do Rio Grande do Sul, meus amigos que eu conhecia, gente simples, humilde, mas que era oposição, pá. Depois eu faço assim, como é que tu está? E eu não sei, porque, me botaram lá no emprego, eu estou ganhando 9 mil reais, não me dizem o que eu tenho que fazer, nem o que eu não tenho que fazer, eu não sei, não estou lá, indo para lá e para cá, já estou me sentindo inútil. E, na verdade, o PT não aprendeu a ser governo. Não aprendeu a ser governo, não estudou para ser governo. E ao invés de tentar melhorar e fazer isso, não. Tiveram coisas positivas.
o plano de habitação da casa, minha Casa Minha Vida é positivo. O plano do auxílio família é positivo, altamente positivo. Coisas que não vieram no PT. O PT aprimorou, mas foi lá no governo de Itamar, no programa Fome Zero, que essas coisas começaram a fazer. Foi lá no governo de Itamar que, via Banco do Brasil, prefeituras, eram distribuídas alimentação para o povo. O PT, com muita competência, pegou aquilo e estruturou e fez um projeto onde é feito via prefeitura. O plano é positivo. Num país que o cidadão que está recebendo o auxílio família não almoçava todo dia, não tinha refeição, passava fome. Eu vi muitas das pessoas dizendo, olha, pode falar o que quiser. A verdade é que durante a minha vida inteira eu nunca comi todo dia. Um dia eu comia, outro dia eu não comia, e hoje eu como todo dia. Foi um grande plano. Se bem que, ao mesmo tempo, a maneira que ele é um plano, grande plano, mas é eleitoreiro também. Porque antigamente, na véspera da eleição, me lembro, vocês não tinham nascido, na véspera da eleição, a eleição era domingo, então sexta-feira a gente ficava nas ruas para cuidar dos caminhões que levavam rancho para distribuir para a favela. Então, esses caras queriam distribuir rancho, a gente fica a cuidar para não deixar eles ir. Agora não precisa distribuir rancho, o cara recebe pelo o avião, vai, pega, recebe o dinheiro no banco. Então é um troço bacana, mas é eleitoreiro, é positivo. Mas o PT chegou nisso... O que era chamado de assistencialismo. E se descarou. Que cá entre nós, nem nos militares, nem em ditadura, em lugar nenhum, nós vimos um escândalo que ninguém está acontecendo. Eu, na minha opinião, que eu conheço, e olha que eu conheço, eu não vi. É claro que naqueles países, lá no Oriente, essas ditaduras que tem mil coisas que não existem, nunca viram que a democracia, não se sabe nem o que é, nem o que é. O dinheiro é do rei, é do ditador, faz o que quer, não sei. Mas num regime de democracia, num regime aberto, eu acho que não teve na história do mundo ocidental o que está acontecendo no Brasil. Os caras fizeram chegar no máximo da perfeição. Os grandes empreiteiros, os caras mais importantes, família quatrocentona, gente que, quando passava, a gente baixava a cabeça para passar. Bilionária, trilionária, se reuniram. Pega a empresa das maiores do mundo, a Petrobras, uma empresa de primeira grandeza, séria. Mas a Petrobras também teve bandeira. Deve ter tido, eu não estou discutindo, mas nunca se falou. E ela foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, e nunca tive escândalo nenhum com relação a isso. Se reúne com os donos, os caras que o PT botou. O PT, o MDB, o PSB, o governo do PT permitiu que as pessoas fossem lá sem ter biografia, sem ter biografia. Esses diretores, esses gerentes da Petrobras se uniram com os caras da PT e fizeram o que eles chamavam de clube. E esse clube chegava... Agora nós estamos no mês de julho, sim, tem que ver como é que são as obras do ano que vem. Então, as obras da Petrobras do ano que vem estão aqui, essas aqui. Então, eles se reuniam, obras de Rio Grande, do Odebrecht, Porto de Recife, distribuíam e se organizavam. Para cada obra, aquela que ganhava, que era para fazer, apresentava a proposta mais baixa. E as outras vinham depois. E pagava 3% de propina. 3% não é só isso. Quer dizer, você pega uma obra, qualquer país sério, é a obra, está aqui, o que vai ser feito é isso aqui. Pode ter um adendo, pode ter uma modificação, mas isso aqui. No Brasil, é só aditivo. As modificações, as alterações, pegaram que nem a obra lá em Pernambuco, do Abreu Lima, era de 7 e está em 20, tem 4 vezes mais dos adendos que foram feitos, foram acrescentados. Isso é feito, oficializado. E o dinheiro vai, é o cara do MDB, ontem foi o terceiro tesoureiro do PT, que é o... Isso aconteceu no Brasil. Isso aconteceu com o PT.
O PT fez as coisas acontecerem. E quando tinha, isso, vocês devem se lembrar, quando apareceu o Valdomiro na televisão, essa cena se repetiu 1000 vezes, 1000 vezes. Está o Valdomiro sentado, o negócio para ele, e tem não me lembro o nome do gigante que tem, conversando com ele, trocando quanto é que é o percentual, a percentagem. Sim. É isso, é aquilo. Aí ele pega um saco de dinheiro e bota na mesa. E ele conversando, pega o dinheiro e bota no bolso. E continuam conversando, discutindo a percentagem. Isso, as televisões repetem... 4 mil reais. Hein? 4 mil reais. Né? É, mas os caras repetiram uma barbaridade. Quando aconteceu aquilo, nós fomos para a tribuna para criar... É hora de criar a CPI. Vamos criar a CPI dos corruptores. Esse é o momento. Esse é o momento. E o Lula reuniu o pessoal dele. E não criou. Não. E não deixou criar. Aí nós entramos na... Pedimos uma CPI. CPI para apurar. O Lula presidente e o Sarney presidente do Senado se reuniram e não deixaram criar a CPI. Aí tivemos que entrar no Supremo Tribunal. Entramos no Supremo. Ganhamos. Foi criada a CPI. Um ano depois. Um ano depois não era mais o caso do Valdomiro ali. Um ano depois, como deu certo, o mensalão já estava... O mensalão já estava andando e o clubezinho já estava consolidado. O senhor assumiu como governador do Estado do Rio Grande do Sul há quase 30 anos, 28 anos. O senhor assumiu dentro de do cenário de uma greve geral, das greves dos professores de 100 dias. O senhor assumiu a sua posse, foi sobre o som dos sinos dos professores. O que mudou nesses 30 anos na estrutura do Estado do Rio Grande do Sul, na economia do Rio Grande do Sul, na estrutura do governo do Estado do Rio Grande do Sul, porque uma coisa é o Estado, outra coisa é o governo. Que nós chegamos hoje, 30 anos depois, com uma situação tão dramática e também com uma greve dos professores. Em primeiro lugar, o MDB fez 27 deputados. PDS, PDT, PT e não sei mais o que, PSDB, fizeram 28 deputados. Uma série de deputados se ofereceram para vir para nós. E a nossa gente quis buscar um deputado de qualquer jeito. Eu não concordei. Perdi mais deputados, mas governei sozinho. E posso dizer a você o seguinte, começou com uma greve, que vinha do tempo do Jair, que eles queriam 2,5 salário mínimo, o Jair não tinha conseguido pagar, e disse para mim que eu não ia conseguir pagar. Então, o negócio estava praticamente iniciando o drama que veio e que foi adiante. E eu assumi exatamente com a greve dos professores no dia seguinte que eu assumi. Disse que não pagava porque não tinha condição de pagar. E fomos adiante. Olha, eu te digo, no meu governo, eu construí, repare você, o Tarso construiu 200 quilômetros. Eu construí mais de 2.000 quilômetros de estradas federais. Construí as estradas que o governo federal, estradas federais, que o governo federal tinha obrigação de fazer, não faz. Eu fui ao Sarney e fizemos uma procuração, ele autorizou o governo do Estado a fazer aquelas estradas, se comprometendo a nos devolver o dinheiro. Isso aí, necessário. O PT está preparando uma greve brutal do problema da terra, que realmente era um problema e é um problema importante. Ia estourar invasões por tudo que é lugar. Eu fui ao Sarney e digo, nós temos que fazer alguma coisa para antecipar, para não deixar isso acontecer. Eu não tinha um tostão. Só pode fazer reforma agrária o governo federal. Nós não podemos apropriar terra.
Eu tive um entendimento com alguns produtores. Eles vieram, tinham que falar comigo, sabiam de fazer uma batalha na terra. Eu acho que eu fui o único político brasileiro que comprou terra à vista. O Sarney deu autorização que nós podíamos fazer, que ele devolveria o dinheiro. Compramos a terra, demos para Os colonos sem terra. não, demos para o INCRA, que pode fazer, e fez uma ampla distribuição e acalmamos. Fizemos um governo que realizou realmente obras. Aqui nessa televisão. Era para ser vendida. Nós mantemos. Eu acho que foi um governo realmente muito importante. No final do nosso governo, a Estrada do Mar, nós fizemos em 11 meses. Pagando praticamente à vista. Eu acho que foi um grande governo e que a gente administrou. E hoje, a situação do Estado do Rio Grande do Sul guarda alguma similitude com... Agora, eu estou querendo dizer o seguinte, hoje, os quilômetros, milhares de estradas que nós fizemos, o dinheiro do governo federal não nos deu ainda. Da reforma agrária não nos deu ainda. O Rio Grande do Sul construiu o Açucena Piratini. Com o dinheiro dele, dinheiro nosso, nós construímos o Açucena Piratini. Tinha que ser ampliado para ter projeção empresarial, tinha que ser ampliado. Nós não tínhamos dinheiro. Nós votamos uma lei doando, entregando a Açucena Piratini para o governo federal, com a condição dele duplicar. Não duplicou. Privatizou. Quando privatizou, nós demos nosso dinheiro. Então não está nosso dinheiro da nossa parte, pô. Não deu. Não deu. Polo Petroquímico. Eu fui presidente da comissão do Polo Petroquímico. Foi uma guerra. Não queriam, porque não queriam o Polo Petroquímico no Rio Grande do Sul. Vocês, um debate com o Delfim, que ele era o gênio naquela época, era muito milagre brasileiro, na Assembleia Legislativa, e ele disse, mas vocês querem fábrica de automóvel, vocês querem um polo petroquímico, mas vocês não têm petróleo, vocês não têm aço, vocês não têm minério, para que vocês querem? Aí me deram uma parte e olha, senhor ministro, é uma pena que o senhor não nasceu no Japão. Se o senhor tivesse nascido no Japão, o Japão era um conjunto de ilhas vulcânicas. Matéria-prima ele não tem nenhuma. Enquanto nós brigávamos para ter o polo, os governos do Rio Grande do Sul fizeram a infraestrutura do polo 1 bilhão e 300 mil. É a mais moderna do mundo. Porque naquela época era muito negócio. Então aqui no Rio Grande do Sul tinha um negócio, o Correio de Povo, aquela briga com o cheiro da Borregar. Então foi a mais moderna do mundo. 1 bilhão e 300 mil. Saiu o polo. Tudo bem, escute. Privatizaram o polo. Que deu nosso dinheiro. O Rio Grande do Sul é um grande estado exportador. São Paulo é mais do que nós. Mas São Paulo exporta e importa. Aí a Lei Candido Nós acabou com importamos muito pouca coisa, exportamos uma barbaridade. Veio a Lei Candido. Eu votei contra. Não, mas a Lei Candido está lá um artigo que diz que o Estado compensa, a União compensará, não sei o quê. 1 bilhão por ano nós perdemos. Que decidiram. Nós tivemos uma reunião, o Paim, senador, o nosso senador, como é o nosso querido amigo Lazier? Era o Paim, eu e o Sim. teu colega jornalista, Sérgio Zambiase. Zambiase, os três. Tivemos uma reunião de 3 horas no Palácio, das 8 horas às 11 horas. O presidente da República estava
Então o chefe da Casa Civil, estavam 4 ministros discutindo essas coisas todas. E eu dizendo, o Rio Grande do Sul é um estado mal querido pelo Brasil, desde o início. Quer dizer, nós tivemos Getúlio Vargas, foi um grande presidente, fez uma barbaridade de coisa para o Brasil, por Rio Grande ele não fez nada. Nós tivemos aí o Jango, foi um grande presidente, por Rio Grande ele não fez nada. Tivemos 3 generais presidentes da República Gaúcha, não fizeram nada, somando todos eles, que dá mais de 40 anos na presidência da República, não fizeram o que o Juscelino fez em Tingo por Minas Gerais. E à margem disso vem. Então tem uma coisa que eu acho que a TV educativa podia fazer isso. É impressionante os gaúchos no Brasil. Os colonos que saíram daqui. Você vai em Santa Catarina, o progresso, o desenvolvimento, a riqueza de Santa Catarina são os gaúchos. Tu vai no oeste do Paraná, tu vai no Mato Grosso, era uma coisa antes e depois dos gaúchos. Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Norte, Goiás, Tocantins, Bahia, Pará, Amazonas. São milhares de gaúchos, milhões de gaúchos, que fizeram progresso, desenvolveram, fizeram o que se possa imaginar. Essa gente que foi embora. Nós temos uma região lá em Três Passos, que há 30 anos atrás tinha 33 mil habitantes, hoje tem 17 mil habitantes. Cidades que esvaziaram, que acabaram, que desapareceram. É verdade. Senador? Então, nós queremos fazer esse acordo de conta, que eu acho que o Sartori deve fazer. E ele prometeu fazer. Vamos fazer. E disse para a Dilma, você e a governadora do Rio Grande do Sul, sentam na mesa e vão fazer esse encontro de conta. Esse encontro de conta entre Rio Grande do Sul e Brasil, o Sartori tem obrigação de buscar, querer e fazer, para ver por que a nossa região, nós não temos um plano por exemplo, de indústrias que se instalem lá no centro, lá na fronteira nossa, não tem uma política que nem Minas Gerais tem na região dela, o Nordeste tem, e nós não temos uma gota de auxílio e colaboração do governo federal. Senador Pedro Simon, muito obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Agradeço também a presença dos convidados, dos colegas. O Frente a Frente agradece muito a sua audiência. Boa noite.